As notícias que os outros não dão. 7h43. MPF arquiva inquérito sobre pedaladas fiscais. Ex-presidenta Dilma Rousseff afirma que verdade veio à tona. A decisão pelo arquivamento vem 6 anos após o impeachment da ex-presidenta. Os detalhes com Lucas Weber, do Brasil de Fato. O Ministério Público Federal arquivou o inquérito movido contra o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, em investigação sobre alegadas irregularidades em operações de crédito entre o Tesouro Nacional e o Banco do Brasil em 2015. O caso, que ficou conhecido pela expressão pedaladas fiscais, foi argumento usado para o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff no ano seguinte. A decisão pelo arquivamento, tomada pela 5ª Câmara da Coordenação de Revisão de Combate à Corrupção, foi publicada pelo site de Dilma Rousseff e confirma as alegações de que não havia motivo para a destituição da ex-presidenta. Abre aspas. A verdade veio à tona. Demorou, mas a justiça está sendo feita. Fecha aspas. Afirmou Dilma, segundo a página oficial. Além de Mantega e Dilma, o então secretário do Tesouro, Arno Agustin, também era investigado. A decisão pelo arquivamento foi fundamentada pelo fato de que o Tribunal de Contas da União e a Corregedoria do atual Ministério da Economia descartaram a chance de responsabilização da ex-presidenta, do ex-ministro e do ex-secretário no caso das pedaladas fiscais. Para as instituições, ficou constatada a boa-fé dos acusados, que agiram de acordo com as práticas vigentes no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Em 17 de abril de 2016, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o relatório favorável ao impeachment de Dilma Rousseff, com 367 votos favoráveis e 137 contrários. A sessão ficou marcada na memória política do país pela sucessão de políticos com discursos em favor da família e de valores cristãos, e até uma homenagem do hoje presidente Jair Bolsonaro, do PL, ao torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi chefe do aparato repressor em São Paulo e um dos responsáveis pela tortura de dezenas de prisioneiros pelo regime militar no país. O parecer da Câmara foi então enviado ao Senado, que também formou sua Comissão Especial de Admissibilidade, cujo relatório foi aprovado por 15 votos favoráveis e 5 contrários. Em 12 de maio, o plenário do Senado aprovou por 55 votos a 22 a abertura do processo, afastando Dilma da presidência até que o procedimento fosse concluído. Naquele momento, então, o vice-presidente Michel Temer assumiu interinamente o cargo de presidente. Em 31 de agosto de 2016, Dilma Rousseff perdeu definitivamente o cargo de presidenta da República, após 3 meses de tramitação do processo iniciado no Senado, que culminou com uma votação em plenário com 61 votos a favor e 20 contrários ao impedimento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, locução Lucas Weber. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 7h46. De acordo com as pesquisas dos institutos IPEC e Real Time Big Data, se a eleição fosse hoje, o PDT, que tenta emplacar a candidatura de Ciro Gomes no segundo turno presidencial, não elegeria governadores em primeiro turno e teria apenas um candidato no segundo, Everton Rocha, no Maranhão. Para o Senado, apenas Carlos Eduardo estaria eleito representando o Rio Grande do Norte. A reportagem é de Igor Carvalho, com locução de Letícia Holanda, do Brasil de Fato. De acordo com as pesquisas IPEC e Real Time Big Data, se a eleição fosse hoje, o PDT, que tenta emplacar Ciro Gomes no segundo turno presidencial, não elegeria governadores em primeiro turno e teria apenas Everton Rocha, do Maranhão, no segundo turno. Para o Senado, apenas Carlos Eduardo estaria eleito representando o Rio Grande do Norte. O PDT Atentados que causem a morte de mulheres em razão de sua atividade política e agressões físicas com o propósito de prejudicar seus direitos políticos são exemplos da violência política de gênero.
Violência política contra as mulheres é crime. Faça sua denúncia na página do TRE do seu estado, site do TSE ou acesse o canal de denúncias do Ministério Público Federal. Clique em Eleitoral, depois em Procuradoria-Geral Eleitoral e denuncie aqui. Recolha todas as provas e preencha o formulário. Combater essa prática é um dever de todo mundo. Seja você a mudança. O medo existe, porque a ameaça existe. A insegurança vem de experiências reais. Nos encontra pelas frestas de nossas casas, atravessa as ruas, multiplica-se pela cidade. A cada 25 minutos, um jovem negro é morto no Brasil. São mortes violentas que têm aumentado nos últimos anos. O racismo é a principal causa do genocídio da juventude negra. Entre 2002 e 2011, o número de homicídios entre jovens brancos caiu 40%. Já entre os negros foi o contrário. As mortes aumentaram 24%. Um jovem negro tem 2 vezes mais chances de ser morto do que um branco. É preciso enfrentar o racismo, vencer o medo, mudar as estatísticas. O Brasil de Direitos Humanos apoia iniciativas e movimentos que fortalecem o enfrentamento ao genocídio de jovens negros. Informação, vocês sabem, é um item cada vez mais precioso. Toda semana eu levo aqui diretamente da nossa cozinha para sua casa as principais notícias do Brasil e do mundo. É um resumo, uma receita da semana. E esse ano tem muita coisa para acontecer: eleições no Brasil, articulações políticas, os fatos relativos à economia, a guerra na Ucrânia e uma pitada de cultura com dicas de livros, séries, filmes. Então, toda semana eu espero você, sempre sexta-feira às 8 da noite, aqui na TVT e nas redes sociais do Brasil de Fato. Acho que essa emancipação hoje é um processo de autonomia que garanta às mulheres negras estarem nos lugares de decisão. É conseguir fazer essa disputa simbólica, mas também fazer a disputa objetiva. É garantir que não sejam apenas editais de cultura, mas que seja orçamento de cultura. É garantir que as mulheres negras estejam à frente, fortalecendo, organizando, dando a linha do processo da política, já que somos as mais vulneráveis. Acho que isso é uma emancipação que também passa pelo que nós falávamos anteriormente, dessa relação com o black, com a força dos tecidos, das cores, do reforçar. Tem também, mas ela precisa ser vista no esporte. A Marta não pode ser, né? A Marta, jogadora do futebol, não pode ser a exceção. Essa Helena Willis, a jogadora a gente tem tantas mulheres numa disputa onde o Estado, num processo de bem-estar social, num processo de fortalecimento, num processo de organização, pode garantir incentivos, pode garantir que essas mulheres estejam galgando novos espaços. Foi assim que, por exemplo, a partir do processo da educação, eu me construí. Essa emancipação é que nós mulheres negras, tenhamos a oportunidade garantida. Saímos desse lugar, infelizmente, da base da pirâmide para estar aqui em cima, nos espaços de decisão. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 7h52. Gregório do Vivier foi o convidado de ontem no programa Entrevistas. Humor como arma política às eleições foram temas centrais da conversa entre o ator e Juca Kfouri. Confira os detalhes com Júlia Pereira. A
vida de Gregório Vivier começou cedo. Aos 9 anos de idade, no tablado tradicional Escola Brasileira de Teatro, fundada no Rio de Janeiro. O carioca não se limitou aos palcos, como também trabalhou em novelas e cinemas, tanto na frente das câmeras como por trás das produções audiovisuais. Graduado em Letras pela PUC do Rio de Janeiro, Gregório também dedicou-se à escrita, publicando obras elogiadas por nomes como Milor Fernandes e Ferreira Goulart. O ator, escritor e roteirista enxerga a arte como ferramenta de construção da identidade nacional e defende a reinvenção do Brasil a partir do fortalecimento da cultura. Acho que a gente precisa muito reinventar o Brasil, a partir, claro, do que a gente tem, mas olhar para frente, para o futuro, sem deixar de ter esses olhos também para trás e inventar um país que contemple nossa diferença, nossa diversidade, inventar um país junto, sonhar um país, porque a função dos artistas é sonhar. A gente é pago para isso, sobretudo, para inventar, para sonhar, para dizer aquilo que não existe ainda. O Gilberto Gil tem uma frase linda, né? Que perguntaram para ele: você sabe o que o povo quer? Aí o Gil respondeu: o povo sabe o que quer, ele quer o que não sabe. Eu acho essa frase muito linda. E cabe, os artistas, eles têm esse tipo de conexão, de dar ao povo aquilo que o povo não sabe que quer, ou melhor, sabe que quer, não sabendo o que é. Foi no humor que Gregório do Vivier se destacou a partir de 2012 como um dos criadores do Porta dos Fundos, canal de esquetes no YouTube. Anos mais tarde, em 2017, estreou um noticiário humorístico no canal HBO. O carioca observa as mudanças sofridas pelo humor ao longo do tempo, ao que ele se refere como um processo de politização. Eu acho que o humor, que sempre foi político, ele está tomando cada vez mais, acho que ele passou por um processo de politização, no sentido de responsabilização do humorista. E muito humorista reclamou a beça e reclama até hoje, dizendo que está muito difícil fazer humor, que o mundo está chato. Mas assim, você escolheu essa profissão porque era fácil? Essa daí foi por isso que você virou humorista? Eu espero que não, né? É para ser difícil mesmo. Você está fazendo uma coisa que é muito complexa. A operação de fazer rir, ela é complexa. Você está sempre dizendo alguma coisa, você está sempre revelando alguma coisa, sempre ajudando a revelar algo para as pessoas. E essa escolha, ela é política. Então, hoje o que acontece é que o humorista ele é confrontado. Perguntas para o humorista: o que você quis dizer com essa piada? E não aceitam a resposta: era só uma piada. E eu acho que não tem que aceitar mesmo, porque a piada é o nosso ganha-pão, a gente ganha dinheiro com piada. Não é somente no humor que a politização está presente na vida de Gregório do Vivier. Ao comentar sobre o atual cenário político brasileiro, o carioca defendeu o voto útil nessas eleições, segundo ele, para manter viva a democracia brasileira. Uma democracia, a gente não vota somente em quem a gente acredita. Não, nem no primeiro turno. A democracia, ela é um exercício de gradação dos males, cotidiano. Todo dia a gente tem que pesar como é que as nossas atitudes vão influenciar dentro do jogo político. E como é que um voto tem mil bifurcações possíveis. Então, por exemplo, o pensamento que você tem para uma eleição de 2 turnos como de presidente é completamente diferente do que você tem para de senador, que tem um turno só, né? E a mesma coisa vale para deputado federal, estadual, é um outro pensamento, que você tem que pensar também no qual é o partido da pessoa, porque ela pode carregar junto com ela um monte de outras pessoas que você não concorda, enfim, tudo isso tem que pesar. Então essa coisa de tem que votar em quem você gosta mais no primeiro turno, é assim que funciona? Não é assim que funciona, especialmente quando a gente tem uma ameaça inegável à democracia, como é o caso do Bolsonaro. A íntegra da conversa entre Juca Kfouri e Gregório do Vivier está disponível no YouTube. O programa Entrevistas vai ao ar todas as quintas-feiras, agora em novo horário, às 10 horas da noite. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h58.
As eleitoras e os eleitores que possuem algum tipo de deficiência, como auditiva, visual ou física, possuem direitos específicos no dia da votação. Eles buscam garantir o pleno direito do cidadão ao voto, conforme as regras definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Confira na matéria de Mariana Lemos com locução de Thalita Pires. As eleitoras e os eleitores que possuem algum tipo de deficiência, como auditiva, visual ou física, possuem direitos específicos no dia da votação. Conforme as regras definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o objetivo é garantir o pleno direito do cidadão ao voto. Ao chegar no local de votação, é importante que o eleitor informe ao mesário as suas limitações. A partir daí, a Justiça Eleitoral irá providenciar as adequações necessárias. Caso o eleitor já tenha realizado algum requerimento, como por exemplo a transferência para uma sessão eleitoral com acessibilidade, os mesários deverão estar cientes da necessidade do uso de recursos especiais. Vale lembrar que se você solicitou uma sessão eleitoral com acessibilidade, é possível conferir o local de votação acessando o site do TSE ou então pelo aplicativo do e-Título, disponível para os sistemas Android e iOS de celulares. O TSE garante que o eleitor possa contar com a ajuda de uma pessoa de confiança na hora do voto. Para isso, é necessário que o presidente da mesa receptora de votos autorize a presença desta pessoa na cabine de votação. Caso necessário, o acompanhante poderá auxiliar o eleitor, inclusive a digitar os números na urna. A condição para que o acompanhante esteja na cabine junto com o eleitor é que a presença dele seja imprescindível para que a votação ocorra. É importante ressaltar que o acompanhante não pode estar a serviço da Justiça Eleitoral, nem de partido político ou de federação partidária. Todas as urnas eletrônicas são preparadas para atender pessoas com deficiência visual. Ou seja, além do sistema Braille, os locais de votação disponibilizam fones de ouvido para que o eleitor com deficiência visual receba sinais sonoros com a indicação do número escolhido e do nome do candidato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, Thalita Pires. Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h02. E a gente acompanha a agenda dos principais candidatos à presidência da República nesta sexta-feira. Ciro Gomes, do PDT, às 14 horas, tem reunião com a Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, em São Paulo. Jair Bolsonaro, do PL, participa de atividades de campanha em Divinópolis e Santa Luzia, em Minas Gerais. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, às 18 horas, vai estar no ato Todos Juntos por Minas Gerais, em Ipatinga. Simone Tebet, do MDB, às 10h30, visita o Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Às 16h30, ela vai à Universidade Zumbi dos Palmares, também na capital paulista.
E agora os compromissos de hoje dos candidatos ao governo do estado de São Paulo. Fernando Haddad, do PT, dará entrevista às 8h30 à Rádio Morada de Araraquara e às 11 horas à TV Vanguarda de São José dos Campos. Às 14h30, o candidato petista participa de sabatina na Associação Comercial Industrial de São José dos Campos, onde também participa de ato no Largo da Igreja São Benedito, no centro da cidade. Às 6 da tarde, entra ao vivo na TV Diário de Mogi das Cruzes. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, visita às 9 horas da manhã o centro de compostagem em Campinas. Na mesma cidade, participa de sabatina às 11 horas da manhã na IPTV. O candidato visita a pista do Aeroporto Civil do Guarujá às 5 da tarde para pais, professores e alunos da técnica Alberto Santos Dumont às 6 da tarde. Já em Santos, ele tem sabatina prevista para as 19 horas na TV Tribuna. Rodrigo Garcia, do PSDB, não divulgou a agenda até o momento. Agora são 8 horas e 4 minutos. Dívidas, bicos e moradias precárias. Como vivem os demitidos pela Lava Jato em Pernambuco? A operação liderada por ex-juiz Sérgio Moro gerou um quadro de 4.400.000 novos desempregados, segundo o DIEESE. Confira na reportagem de Pedro Estorpaçolas, do Brasil de Fato. A gente continua desempregado do mesmo jeito. Eu mesmo já tenho 6 anos desempregado. Aí não sei se adiantou ou se não adiantou esse negócio de combate à corrupção. Porque teve a corrupção, mas todo mundo estava trabalhando. Todo mundo estava botando o pão de cada dia dentro de casa. O relato de Ubiraí de Carvalho Santos, conhecido como Bira, simboliza o drama de centenas de famílias que vivem no sítio Areal. Ocupação erguida por ex-trabalhadores de empresas inseridas dentro do complexo de Suape, em Cabo de Santo Agostinho, a 34 quilômetros de Recife. Baiano de Camaçari, seu último emprego como pintor industrial foi em 2015. Desde lá não consegue mais nenhuma assinatura na carteira de trabalho. Nós que recebemos todos os impactos, é tanto que tem mais de 12 milhões de desempregados, né, no Brasil. Segundo o DIEESE, a Operação Lava Jato foi responsável por 4,4 milhões de novos desempregados no país. Os setores de petróleo, gás e construção civil foram os mais afetados. A operação provocou o rompimento de contratos entre a Petrobras e empreiteiras, paralisando obras de infraestrutura em todo o país, como lembra a Bira. Quando a gente chegou no portão, ninguém entra e ninguém sai. Aí no caso foi repetindo, né? Porque quando a gente chegou, o ônibus chegou lá para trabalhar, o portão fechado. Nesta reportagem especial sobre a vida dos demitidos pela Lava Jato, o Brasil de Fato foi até o sítio Areal e reuniu ex-trabalhadores para um bate-papo. O intuito? Analisar o impacto social e econômico das demissões em massa na região. O sítio Areal, onde vivem aproximadamente 1.000 pessoas, fica no distrito de Nazaré, entre as praias de Guaibu e Suape, dentro do Parque Metropolitano Armando Cavalcante de Holanda, uma área administrada pelo complexo de Suape. A paraense Marcicléia Souza veio com o marido e mais 2 filhos para a região de Suape em 2012. Primeiro na refinaria Abreu e Lima, depois na Alumine, antiga Alusa, o caldeireiro e encanador industrial chegava a ganhar R$6 mil, acumulando horas extras. Essa comunidade ela surgiu mediante as demissões em massa que ocorreram tanto no Porto de Suape quanto na refinaria Abreu e Lima. Nós morávamos numa casa ali na cidade de Garapu, muito bem, uma casa com 3 quartos, uma suíte, banheiro, sala social, garagem, uma casa muito confortável. Eu me mudei inclusive para lá fazia um mês, porque eu morava em um condomínio e eu não queria mais condomínio porque eu queria ter cachorro e no condomínio não podia, eu era cheia de restrições, então fui procurar uma casa, aí a gente podia pagar por uma casa. E aí, com 2 meses, lá nessa casa, ele não conseguiu mais, foi demitido e assim eu fiquei muito desesperada. Após a demissão, o marido passou a fazer bicos como pedreiro e garçom na turística Porto de Galinhas e ela permaneceu desempregada. Quando a Justiça liberou 44% da rescisão e do FGTS em ordem extraordinária, quase a totalidade foi para pagar os empréstimos que a família fez no Banco Bradesco. Até hoje, Marcicléia e o marido aguardam o recebimento do resto dos rendimentos a que tem direito. Então todo mundo era culpado, todo mundo lavou dinheiro, todo mundo superfaturou obras e por isso que estava sendo feita aquela operação. Porém, eles em nenhum momento se preocuparam com as pessoas que trabalhavam nessas empresas.
Em 2018, Marcicléia conseguiu vender um terreno da família em Barcarena, no Pará, sua cidade natal. Foi com o dinheiro que ela construiu um banheiro, um segundo quarto e a garagem que abriga o carro da família, que não sai do local há pelo menos 4 anos. Já Maria Deisiane veio de Dias d'Ávila, na Bahia, também com o marido em busca de trabalho no porto de Suape. Chegou a fazer os exames médicos, mas nem chegou a começar. O marido, também baiano, viu a empresa ter o contrato suspenso com a Petrobras. Ele morreu desempregado há 4 meses. Hoje, viúva, Maria cria 3 crianças com a renda que ganha vendendo acarajés na comunidade. Eu conheço um ditado que diz assim: a corda quebra o lado mais fraco. Isso afetou nós trabalhadores. Porque assim, os grandes empresários, eles manteve seu patamar de vida. E na minha casa foi afetado para os meus filhos, para o meu marido e para mim. Porque os meus filhos hoje estavam sendo beneficiados com plano. Hoje ele não tem um plano mais médico, porque eu não tenho emprego. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em Cabo de Santo Agostinho, apenas 19,8% da população tem emprego formal e quase metade da população recebe até um salário mínimo por mês. Maria lamenta. Viemos para aqui, saímos da nossa terra, em busca de um sonho, e hoje a gente vive um pesadelo. Ignorando o drama que causara milhares de trabalhadores, o Ministério Público Federal do Paraná anunciou no dia 24 de junho de 2021 que a Lava Jato atingira a marca de 6 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos. Em abril deste ano, um novo anúncio, desta vez reiterando que ao longo dos últimos 7 anos, os acordos de leniência e delações premiadas garantiram a devolução de 25 bilhões de reais. Ambos valores não se comparam aos prejuízos estimados pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Segundo a entidade, a operação fez o Brasil perder 170,2 bilhões em investimentos e provocou uma queda de 3,8% no Produto Interno Bruto. O DIEESE analisou o conjunto de documentos oficiais, como os do Tribunal de Contas da União, e também as mais de 50 obras e projetos paralisados por conta da operação. E também o faturamento da Petrobras e como a empresa mudou a alocação de investimentos após a Lava Jato. O início do colapso se deu no dia 28 de janeiro de 2015, quando Sérgio Moro, então juiz da Lava Jato, recomendou a suspensão imediata dos contratos da Petrobras com empresas sob investigação, em um ofício entregue ao Superior Tribunal de Justiça. O pedido incluía a interrupção mesmo de obras em andamento ou praticamente finalizadas. Somente no setor de infraestrutura, um estudo divulgado pelo Sindicato das Indústrias da Construção Pesada mostra que o Brasil deixou de arrecadar 4 vezes mais do que tudo que a Lava Jato diz que recuperou. Em 2012, o orçamento do governo federal para a infraestrutura caiu 60%, de 114 bilhões para 43 bilhões neste ano. 1 em cada 5 empresas no setor faliu e 1,3 milhão de postos de trabalho foram fechados. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE, explica que existem mecanismos para combater a corrupção com custos sociais e impactos econômicos muito menores do que o observado no caso da Lava Jato. A gente perdeu alguma coisa perto de quase 50 bilhões de impostos que poderiam ter sido arrecadados se tivesse tido uma outra política em relação à Lava Jato. Você, na verdade, deixou de gerar quase 250 bilhões de riquezas a partir de todo o desmonte dos investimentos que a Lava Jato trouxe. Então são dados bastante significativos, né? Só para você ter uma ideia, né? Só entre Previdência e FGTS, né, que tem a ver com salário propriamente dito, o Brasil deixou de arrecadar por volta de 86 bilhões. Punir os altos executivos, prezando pela sobrevivência das empresas, foi uma estratégia usada pela Alemanha no combate à corrupção nas 2 primeiras décadas do século XXI. O país hoje está entre os 10 melhores ranqueados na edição de 2021 do Ranking da Corrupção, elaborado pela ONG Transparência Internacional, que calcula o índice de percepção da corrupção entre as nações desde 1995. Os alemães chegam a esse resultado mesmo tendo enfrentado 2 escândalos de corrupção de repercussão internacional, no caso Siemens, em 2005, e na Volkswagen, em 2015.
Em ambos os casos, o Ministério Público de Munique e o Poder Judiciário alemão puniu as empresas, prendeu executivos e exigiu a troca, no caso da Siemens, de toda a diretoria do conglomerado. Os trabalhadores do chão de fábrica, no entanto, permaneceram empregados e as empresas recuperaram sua posição estratégica na economia alemã. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. O medo existe, porque a ameaça existe. A insegurança vem de experiências reais. Nos encontra pelas frestas de nossas casas, atravessa as ruas, multiplica-se pela cidade. A cada 25 minutos, um jovem negro é morto no Brasil. São mortes violentas que têm aumentado nos últimos anos. O racismo é a principal causa do genocídio da juventude negra. Entre 2002 e 2011, o número de homicídios entre jovens brancos caiu 40%. Já entre os negros foi o contrário. As mortes aumentaram 24%. Um jovem negro tem 2 vezes mais chances de ser morto do que um branco. É preciso enfrentar o racismo, vencer o medo, mudar as estatísticas. O Fundo Brasil de Direitos Humanos apoia iniciativas e movimentos que fortalecem o enfrentamento ao genocídio de jovens negros. Vó, quem inventou a cor das pessoas? Isso eu perguntei porque havia aprendido que uns são amarelos, outros brancos e outros vermelhos. Ela disse: eu só respondo se tu me disser quem inventou o nome da cor das pessoas. As nossas histórias foram contadas por outros e esse espaço da escrita foi negado pra gente por muito tempo. Esse espaço atual de representação da menina negra, ressignificado, ele só vai promover mesmo essa identificação positiva, né, afirmativa. Eu faço literatura negra e ponto. Olá pessoal, todos os dias eu, Thalita Galli, te espero aqui no Bom para Todos com as principais notícias do dia e a análise dos nossos comentaristas. Todos os dias a gente recebe um excelente comentarista trazendo reflexões, análise sobre os principais fatos do dia nesse momento tão importante que a gente vive aqui no país e no mundo, né? Eu te espero então todos os dias de segunda a sexta às 3 horas da tarde aqui no Bom para Todos. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h16. Mesmo preso, o suposto mandante das mortes de Bruno e Dom mantém negócios ilegais no Javari. Uma balsa negocia pirarucu ilegal sob o comando do filho de Colômbia, que ameaça indígenas. Os detalhes com Murilo Pajola, do Brasil de Fato. Quem matou Bruno Pereira e Dom Phillips no Vale do Javari? As investigações da Polícia Federal conseguiram responder essa pergunta, confirmando as suspeitas dos indígenas. 3 pescadores estão presos, suspeitos de participar diretamente nas mortes. Mas quem mandou matar Bruno e Dom? Os pescadores presos eram parte de uma quadrilha especializada em saquear os recursos naturais da terra indígena Vale do Javari, a segunda maior do Brasil, na fronteira com o Peru e a Colômbia.
A Polícia Federal suspeita e os indígenas afirmam que essa quadrilha tinha um chefe, Rubem Dário da Silva Vilar, conhecido como Colômbia. Ele está preso desde julho, quando se apresentou à polícia portando documentos falsos. Colômbia é apontado como um patrão da pesca ilegal. Ele seria o responsável por financiar as incursões de pescadores na terra indígena e por comprar os peixes extraídos ilegalmente, para então revendê-los do outro lado da fronteira. As atividades ilegais de Colômbia são conduzidas à luz do dia. Nós embarcamos no rio Javari, cruzamos a divisa com o Peru e encontramos uma das balsas que pertence à Colômbia. É no balcão desse comércio flutuante, em território peruano, que o patrão da pesca compra os peixes roubados dos indígenas. As imagens foram feitas em setembro de 2022, 2 meses após Colômbia ter sido preso. Na ausência do pai, quem conduz os negócios hoje é o filho de Colômbia, que continua ameaçando quem defende a terra indígena. Um indígena que não quis ser identificado relatou ter ouvido uma ameaça do novo administrador dos negócios de Colômbia. Meu pai está preso, mas eu não. Na região, a relação entre a pesca ilegal e o tráfico internacional de drogas não é nenhum segredo. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, afirma que os pescadores ilegais foram aliciados pelos traficantes. Eles ajudariam a transportar e armazenar cocaína nas comunidades de pescadores. A Polícia Federal investiga a relação entre Colômbia, o patrão da pesca ilegal, e os narcotraficantes. Mas Colômbia não é o único patrão da pesca ilegal na Tríplice Fronteira. Basta entrar no Peru para ver outras balsas como essa. Em espanhol, o cartaz anuncia a compra de pescado no atacado e no varejo, e dá os telefones para quem quiser entrar em contato. Na parte de baixo do cartaz, a imagem é de um pirarucu, um dos produtos com maior valor comercial. Do lado brasileiro, essa região é patrulhada pela Marinha, mas nada é feito para deter o contrabando. No Peru, o pirarucu é pescado e comercializado livremente. No Brasil, a pesca é proibida, a não ser que venha de áreas regulamentadas com plano de manejo. A Univaja diz que o peixe pescado na terra indígena é contrabandeado para centros consumidores na Colômbia e no Peru. A poucos minutos das balsas que negociam o pescado, chegamos à pequena cidade de Islândia, em território peruano. O município fica na beira do rio Javari e foi construído em cima de plataformas de concreto que mantêm as casas secas enquanto o rio está cheio. Aqui, o peixe, como é chamado o pirarucu, é a estrela nos cardápios. Neste restaurante, uma porção de pirarucu frito custa R$ 25. Em outro ponto da fronteira, imagens obtidas com exclusividade pelo Brasil de Fato mostram um container refrigerado usado para armazenar o pirarucu. A instalação fica na Vila Militar de Palmeiras do Javari. O container está a cerca de 100 metros do primeiro pelotão especial de fronteira do Exército e a 50 metros de uma guarita militar. De lá, o peixe é levado nesses barcos até o aeroporto de Angamos, no Peru, e é embarcado inteiro, sem embalagem, para abastecer os restaurantes peruanos e colombianos. No rio Javari, o integrante da Univaja nos mostra onde fica uma antiga base militar do Peru. O que restou da instalação fica no lado peruano do rio, perto da cidade brasileira de Atalaia do Norte. O líder indígena diz que a base foi metralhada e incendiada por narcotraficantes. Na parte de cima do barranco do rio, só sobraram os escombros, já encobertos pela vegetação, e uma torre que era usada para telecomunicações. Aqui tem uma base, como você vê, essa base ali do Peru, que se chamava Base da Amélia. Amélia, foi construída essa base aí há mais de 60 anos atrás. Na época, quando não tinha muito narcotráfico aqui no Vale do Javari, onde o policial do Peru controlava os trânsitos, né? Os trânsitos daqui do Vale do Javari.
onde eles paravam e revistavam a canoa. Os passageiros levavam dentro, se perguntava se tinha algumas drogas, algumas coisas proibidas, tipo como carne, tracajá. E no mesmo tempo também, né, essa base ali, ela também confrontava o narcotráfico. E foi por isso que ela foi atacada e bombeados, explodidos pelo narcotráfico, essa base aí. Aonde tinha internet boa, né, onde articulava com sua equipe. O Brasil de Fato não localizou o contato da Defesa de Colômbia. Sobre o descontrole na Tríplice Fronteira, a reportagem pediu esclarecimentos ao Ministério da Defesa, pasta que comanda as Forças Armadas. Se houver posicionamento de algum dos citados, a reportagem disponível no site do Brasil de Fato será atualizada. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. A água é essencial à vida e um direito fundamental para todos. Com objetivos socioeducativos, o projeto Conexão Água, do Ministério Público Federal, em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público, a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente e a Sociedade Civil Organizada, lançam a ferramenta A Água Boa de Beber, que facilita o acesso a dados de qualidade da água. A ferramenta, que pode ser acessada de qualquer computador ou dispositivo móvel, permite fácil pesquisa de dados públicos do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, o CISÁgua, do Ministério da Saúde, que reúne resultados de análises por pontos de monitoramento feitos por profissionais dos setores de saúde e dos sistemas de abastecimento em todas as regiões do país. O Água Boa de Beber permite ao cidadão saber sobre os riscos que as substâncias encontradas na água possam representar para a sua saúde e para o meio ambiente. Acesse agua.mpf.mp.br e participe da defesa da água de qualidade. Bom dia, galera. Todo mundo confortável, tomando um solzinho. Mas agora tá na hora de levantar. Por quê? Qual o problema? Problema nenhum. Só que eu comprei essa faixa de areia e aqui só fica quem eu quiser. Você tá maluco? Comprou a praia? A praia é pública. Era pública? Era. Privatizaram e eu comprei esse pedaço que vocês estão sentados. Ah, vocês querem ficar aqui, é? Claro! Então pague pra mim. Eu não vou pagar nada. A praia é pública. Vou começar a contar aqui. R$500 a hora. Olha que absurdo. Você tá maluco? Hein? Eu não vou pagar nada. A praia é pública. Vocês querem me pagar? Quer ficar de graça? Não deixem vender o Brasil. Renata Belzunces, socióloga e economista do DIEESE, e este é o Giro Sindical estreando na TVT. Você vai encontrar aqui com a gente um conteúdo que mexe com a vida dos trabalhadores e de toda a sociedade. Por aqui passarão vários dirigentes sindicais, especialistas em economia, especialistas em sociologia, pessoas que militam no dia a dia dos movimentos sociais e que muito têm a contribuir para a gente entender esse Brasil de hoje. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h27. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator do projeto de orçamento de 2023, anuncia a votação de financiamento do piso da enfermagem para a próxima semana. Os detalhes na reportagem de Cristiane Sampaio, com locução de Gabriela Moncal, do Brasil de Fato. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator do projeto do orçamento 2023, anunciou na tarde desta quarta-feira, dia 21,
que a proposta que trata do financiamento do piso da enfermagem vai ser votada na próxima semana no Senado. As informações foram publicadas nas redes sociais do parlamentar, que não informou o dia específico da votação, apenas que vai ocorrer na próxima semana. Ele também fez coro para que a Câmara dos Deputados dê celeridade ao projeto quando o texto chegar à casa. O anúncio do senador vem na mesma data em que profissionais do segmento foram às ruas em pelo menos 16 estados para protestar em defesa do piso salarial. Em uma mobilização puxada pela Federação Nacional dos Enfermeiros, essa quarta-feira, dia 21, foi considerada um dia de luta nacional da categoria. Castro, que foi ministro da Saúde no governo Dilma, do PT, também entoou a defesa do cumprimento dos valores salariais previstos pela Lei 14.434 de 2022. Ela entrou em vigor em agosto e estipulou pisos para enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. O projeto de lei complementar 44 de 2022, ao qual o relator se refere, é de autoria do senador Carlos Renzi, do PP do Rio Grande do Sul, e autoriza a estados e municípios uma realocação de verbas antes destinadas ao controle da pandemia e que agora estariam travadas, sem utilização. Essa é uma das propostas que vem sendo discutidas por senadores como saída para o custeio do piso da enfermagem. Há uma série de outras medidas que atualmente têm sido levantadas nas costuras políticas que envolvem o tema, como a repatriação de recursos e a desoneração da folha de pagamento. No caso dessa última, seria uma iniciativa destinada especificamente à iniciativa privada. A ideia dos articuladores políticos que atuam em torno da pauta é garantir, por meio de legislação, uma forma de custeio da medida para que o Supremo Tribunal Federal reveja a suspensão do cumprimento do piso. A suspensão foi determinada pelo ministro Luiz Roberto Barroso no último dia 4 e, posteriormente, foi confirmada pelo plenário. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, locução Gabriela Moncal. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 8h30. Sistema proporcional nas eleições. Você sabe como funciona a votação para deputados? Neste sistema, os votos computados não vão diretamente para os candidatos, mas sim para os partidos e federações. Conheça os detalhes na reportagem de Mariana Lemos, no Brasil de Fato. Você já parou para pensar que quando se trata da eleição de deputados e vereadores, não necessariamente as candidaturas que obtiveram maior número de votos são as que ocupam as vagas no parlamento? Isso não quer dizer fraude nem problemas nas urnas eletrônicas, mas sim um sistema diferenciado de eleição chamado representação proporcional. Nas eleições deste ano, os deputados estaduais, distritais e federais concorrem às vagas por este sistema de representação. Ou seja, os votos computados não vão diretamente para os candidatos a deputado, mas sim para os partidos e federações partidárias. E, a partir daí, vão para as candidaturas. O Tribunal Superior Eleitoral explica que, abre aspas, para conhecer os deputados e vereadores que vão compor o poder legislativo, deve-se antes saber quais foram os partidos políticos vitoriosos, para depois, dentro de cada agremiação partidária que conseguiu um número mínimo de votos, observar quais são os mais votados. Encontram-se, então, os eleitos. Fecha aspas. Esse, inclusive, é um dos motivos de se atribuir o mandato ao partido e não ao político. Isso quer dizer que primeiro são somados todos os votos válidos no candidato do partido ou diretamente na legenda, ou seja, excluindo os votos nulos e brancos, e este número total é dividido entre as cadeiras em disputa no parlamento. O resultado é chamado coeficiente eleitoral e apenas partidos isolados e federações que atingem este número possuem direito a alguma vaga. Feito isso, é necessário obter novamente o número de votos válidos no candidato ou na legenda e dividir este número pelo coeficiente eleitoral. O resultado dessa segunda conta chama-se coeficiente partidário e corresponde ao número de cadeiras a serem ocupadas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos. Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com. Faço uma mandinga pro terror.
É o cão, é o canhamor, é o desamor, é o canhão na boca de quem tanto se humilhou. Inveja é uma desgraça, lastro de rancor, e cocaína é uma igreja gringa de lecherô. Pra cada rap escrito, uma alma que se salva. O rosto do carvoeiro é o Brasil que mostra a cara. É muito blasé e falha, a língua é uma piranha. Aqui é só trabalho, sorte é pras crianças que vê o professor em desespero na miséria. Que no meio do caminho da educação havia uma pedra, e havia uma pedra no meio do caminho. Ele não é preto velho, mas no bolso leva um cachimbo. É o deslize, Stark, zói branco, repara o brilho. Chewbacca na penha, maisena com pó de vidro. Comerciais de TV, glamour pra alcoolismo. E é o Kinect do Xbox por 2 buchas de 5. Chega a rir de nervoso, comédia, vai chorar. $30 mil jovens por ano são vítimas de homicídios no Brasil. 77% são negros. Queremos ver os jovens vivos. Participe. Acesse anistia.org.br. De segunda a sexta-feira, às 7h, no seu jornal, você acompanha os fatos que influenciam o dia a dia dos brasileiros e as lutas por direitos humanos, por democracia e justiça social. Seu jornal, jornalismo que provoca e estimula a reflexão sobre as realidades dos trabalhadores e dos movimentos populares. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h34 e a gente chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Glauco. Oi, Glauco. Oi, Glauco. Oi, Glauco. Estão acompanhando gente aqui pela rádio. Inicialmente, Glauco, a gente precisa pedir desculpas, né, para quem está acompanhando o Jornal Brasil Atual hoje e está percebendo que está bem diferente, né? A gente teve graves problemas técnicos, a gente está tentando resolver e geralmente, né, a gente já teria feito uma entrevista às 7h30, você já teria feito outra entrevista às 8h, mas não foi possível hoje, então nossos entrevistados voltarão, né, na segunda-feira, que estava tudo certo, né, para hoje, mas infelizmente por conta desses problemas técnicos a gente não pôde fazer, então a gente tem que dar satisfação, né, para os nossos teleouvintes, né, como diz o Streck. Bom, mas agora vamos lá, vamos à nossa entrevista agora das 8h30, que é a escritora Alcideia Miguel, ela que é musicista, embaixadora da cultura, ela lança um livro infantil na primeira feira literária de Ribeirão Pires, neste domingo, e é com ela que a gente fala agora. Oi, Alcideia, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia a todo o pessoal, todos os ouvintes, estou muito feliz de estar aqui nesse dia ensolarado, depois de tanto frio. Quero já agradecer a Marilu, agradecer esse Jornal Brasil Atual, viu? E também mandar um beijão, um abraço para o Cosme, né? O Cosme, ele é percussionista, ele é o meu livreiro, ele leva os meus livros, assim, para todo o Brasil, né? E para todo mundo. E também ele é divulgador da antologia Cadernos Negros, a qual eu participo e escrevo também, que são contos afros brasileiros. Então, um abraço para o Cosme também. E um grande abraço para a Marilu. E Alcideia, muito obrigada, um abraço também para você. Bom, a gente sabe que começou, né, a primavera ontem à noite, mas aqui tá frio, eu tô no Guarujá, você falou que aqui tá nublado, ventania, você tá falando de onde? Você falou que tá sol, tá lindo o tempo? Tá sol, mas tá frio, né? Mas tá menos frio do que os outros dias. Tá assim, pelo menos o sol, ele anima a gente, né? Ele deixa a gente mais animado. Eu só te pergunto para saber que cidade você tá falando. Santo André.
Santo André, do Santo ABC André. Paulista, muito bem. Alceia, vamos lá, vamos falar aqui sobre o seu livro, né? Esse livro se chama Essa Tal Diferença. Ensina justamente, ela está mostrando aqui, muito bem, para quem está acompanhando pelo YouTube da Rádio Brasil Atual, porque o YouTube da TV hoje não está, mas está na Rádio Brasil Atual. Ela está mostrando, vamos centralizar um pouquinho mais para cá, vamos lá, isso, agora sim. E ela ensina, né, justamente, o livro ensina a lidar com as diferenças, né, Nilce? Combatendo a discriminação. Conta pra gente, Odisseia. Então, esse livro, eu me inspirei nele porque eu sou musicista, sempre toquei em orquestra, né? Toquei violino em orquestra e hoje eu toco saxofone. E também sou regente e sou escritora, né? Então, eu entendo assim, a orquestra, os instrumentos são diferentes e a gente precisa da diferença dos instrumentos para compor uma grande obra. E na vida da gente, a mesma forma, a gente precisa das diferenças das pessoas para compor uma história de vida, para compor uns grandes projetos, e não rejeitar a diferença do colega, né? Então, as pessoas querem rejeitar as diferenças, mas a gente tem que abraçar as diferenças e unir diferenças para fazer um mundo melhor. E esse livro traz essa mensagem. Era um menino que ele discriminava todo mundo, mas ele tocava numa orquestra. E o professor usou o exemplo da orquestra exatamente para trazer esse exemplo para as crianças. Gente, vamos unir essas diferenças. A gente toca numa orquestra e precisa das diferenças para compor as melhores obras musicais. E assim é a vida. Exato. Bom, eu estou sentindo aqui um chiado, eu não sei se você também está sentindo. Tô. Tá, mas você está conseguindo me ouvir? Tô. Eu estou conseguindo te ouvir. Eu espero aqui, os nossos internautas já vão aqui já se manifestar, se está dando para a gente continuar aqui a conversa. Tá. Daqui a pouquinho o pessoal já começa a falar, não dá para ouvir, tá dando, mas enfim, vamos continuar aqui pelo que eu estou vendo. Inclusive, a gente pede desculpa, a gente está com problemas técnicos, né? Eu já expliquei isso já no início, mas vamos lá, vamos continuando aqui, minha querida. A gente está. Então. Chama a atenção, né? Que você coloca justamente esse ambiente, né, da orquestra no livro. A gente viu a capa, tem o professor, né? Que é o maestro, né? E tem uma menininha, não é isso? Tocando, mostra de novo aí a capinha. Isso. Tem a menina negra, porque o Betinho, ele não queria que a menina negra fizesse o dueto com ele na orquestra, porque ela era negra. Sim. Ele não gostava de negro, não gostava de nordestino, de japonês, de quem não usasse roupa de marca, de quem tinha nariz grande, de todas as diferenças ele não gostava. Tudo que fosse diferente incomodava ele. Entendeu? Entendi. De alguma forma, como é que foi a tua trajetória também na orquestra, né? Você é uma mulher negra, linda, maravilhosa, e como é que foi essa trajetória sua? Enfim, sofreu discriminação, não sofreu? Como é que foi a tua história? Olha, na orquestra, no meio musical é uma coisa muito bacana. O meio musical, ele é acolhedor. Porque o meio musical, você está numa orquestra, você toca com criança, jovem, idosos, deficientes, e ele é acolhedor, ele vai olhar para o instrumento que você toca, para a sua desenvoltura no instrumento e para o resultado do seu instrumento. Ele não vai olhar para a sua característica. O Betinho olhava, mas geralmente, num grupo musical, num coral, não se olha. O coral, ele unifica. A música unifica as pessoas. Um grupo musical. Entendi. Agora, a discriminação que eu passei muito já foi em sala de aula, como professora, em festas que eu vou, em bancos, em hotéis, em passeios.
no meio social. Tá. E qual dessas discriminações, enfim, te marcou mais, Alcideia, para a gente poder expor, né, essa questão, mas de uma forma bastante respeitosa, bastante, enfim, justamente com esse sentido da gente não discriminar, que é o objetivo do teu livro, né? Olha, a que mais me marcou, assim, foi quando eu dava aula numa escola particular, no início da minha carreira como professora, que os alunos não queriam que eu desse aula naquela escola, era uma escola de alunos com poder aquisitivo muito alto, e eu era a única professora negra. Eles não queriam, então eles escreviam bilhetes para mim. Então eles escreviam: lugar de preto é na cozinha, nós não queremos você aqui, nós não gostamos de você. Então, assim, aquilo mexeu tanto comigo que eu cheguei a ter uma paralisia facial. Eu tive um problema emocional tão grande, uma rejeição tão grande, que eu tive uma paralisia facial. E depois eu escrevi um conto, que foi até para a antologia Cadernos Negros, né? Que chama Quando Pinta Tem 130. Esse conto chama-se, né? Contando essa trajetória, né, dessa discriminação. Isso me marcou muito, né? E no final eu tive que sair da escola, porque a coordenação se colocou assim: olha, você é uma, e os alunos são muitos, eles são os nossos clientes, e você é uma, então você decide. E eu saí. Nossa, que horror. Quer dizer, não te deram nenhum respaldo, nenhuma solidariedade. Podia fazer disso até um motivo para você poder explicar justamente sobre discriminação, um tema, né, de aula. Quer dizer, e você é uma, quer dizer, é um número, né? Quer dizer, você é uma, quer dizer, o lucro também fala mais alto aí, né? Então foi bem difícil, essa marcou muito, né? E aí eu passei também uma agora... nesse final de semana que eu fui viajar para o Rio de Janeiro, estava num hotel, né? Meu marido é branco, né? Eu sou negra, eu sou preta. E nós estávamos num hotel e ali no momento do café da manhã eram todo mundo de pele clara e só eu de negra, né? Então entrou uma mulher. Eu estava em pé com um pratinho na mão e ela se dirigiu a mim, me tratando como a funcionária do hotel, né? A copeira. Né? Eu estava bem arrumada, assim, ela me tratando como copeira, né? Porque ela julgou que, como eu era a única preta naquele hotel, muito bom aquele hotel, eu só poderia ser a copeira e não uma hóspede, né? Então, acontece muito, é muito complicado. Nossa, não, realmente, minha solidariedade total a você, viu, minha querida? Agora, vamos, lamentável, a gente se choca demais, né? Com uma narração desse tipo, assim, com uma atitude dessas ainda hoje, né? Enfim, agora vamos falar aqui por isso o teu livro, né, querida? Que é importante. E você vai participar de uma mesa também no sábado, né? Isso, no sábado. Então, assim, no domingo, 17 horas, eu lançarei essa tal diferença. Inclusive, ele traz uma música também, que ensina as crianças. Tem um clipe que vocês podem conferir no meu YouTube, Alcideia Miguel, e nas plataformas digitais, Spotify, Deezer. Tem lá o meu álbum, Alcideia Miguel, com um monte de sambas, músicas, e tem a música Viva a Diferença, e essa tal diferença que trata a questão de juntar as diferenças e fazer um mundo melhor. São tudo composições minhas. Aí eu vou lançar domingo, 17 horas, lá em Ribeirão Pires. O endereço eu coloquei aqui o endereço. Bom, Arena, Rua Felipe Sabag, tá bom? Arena Antropográfica, às 17 horas, essa tal diferença. No sábado, à noite, eu vou lançar Cadernos Negros 44, que eu sou escritora de Cadernos Negros, tá?
Cadernos Negros vai ser no Saguão, Salão Nobre do Teatro Municipal de São Paulo, às 18h30. Cadernos Negros 44, que é uma antologia de contos afros brasileiros, onde reúne os melhores escritores pretos, tá bom? De contos de discriminação e superação racial. E aí, quando for no sábado, eu vou participar de uma roda de conversa, que é a mesa 6, às 16h30, na Arena Pau Brasil, também na primeira Feira Literária de Ribeirão Pires, tá bom? E aí eu espero vocês lá, na Rua Felipe Sabag, 16h30, a mesa vai falar sobre literatura, resistência e representatividade. Aí vai reunir as questões LGBT, as questões raciais, mulher, que a mulher também é muito discriminada, né? Questões mulher, todas essas questões de discriminação na literatura, tá bom? Perfeito. E, Alcideia, termina aqui uns segundinhos finais dessa conversa, você podia cantar um pouquinho sobre essa tal diferença? Essa tal diferença, tá bom. Para achar os meus livros na livraria Escortece, que é a minha livraria, na Amazon, na Magazine Luiza. Além de temas de combate ao racismo, eu escrevo também outros temas, como romance, autoajuda, outros temas infantis e para adulto, tá bom? Então, vocês podem conferir. Então, eu vou cantar um pouco de essa tal diferença para vocês conhecerem a música. Vamos lá. Hey, yeah. Hey, yeah. Cada um de nós será melhor se andarmos juntos. Cada um de nós será melhor se andarmos juntos. Eu trago o que tenho e você também. Temos as diferenças e vamos unir. Amor e respeito podemos dar um mundo melhor. Vamos construir um mundo melhor. Vamos construir. Yeah. Yeah. Que maravilha! E aí a gente termina agora o jornal, termina a sua entrevista com essa música maravilhosa, com esse seu astral, essa sua energia. Alcideia, foi um prazer conversar contigo. Foi um prazer. Foi muito bom, gente. Minhas redes sociais, Instagram, @AlcideiaMiguel. Maravilha! Ó, um beijo para você e parabéns por mais esse livro, Essa Tal Diferença. Um grande abraço para você. Até mais. Um grande abraço. Tchau. Tchauzinho. Tchau, querida. Beijo. Falamos aqui com Alcideia Miguel, escritora, musicista e embaixadora da cultura. Obrigada, querida. Atual. Obrigada, Alcideia. Foi ótimo. As notícias que os outros não dão. 8h51. E o programa Colibri na quarentena de hoje vai a João Pessoa, na Paraíba, para conversar com o cantor, compositor, contrabaixista e professor Xisto Medeiros. E também com poeta, escritor, letrista e filósofo Acilino Madeira. Vai ser um papo sobre o novo trabalho Baile de Pandeiro, o Quinteto da Paraíba e a falta de políticas públicas para o setor cultural. Logo mais ao meio-dia na Rádio Brasil Atual e também no canal da TVT no YouTube. E o Jornal Brasil Atual de hoje vai ficando por aqui. Nós retornamos na segunda-feira a partir das 7h26 da manhã. Fique bem, cuide-se, um ótimo final de semana. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.